Folha FM. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. 7h em Campos. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033 2213. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola, a Simone do Espaço Mais Que Perfeito e a Vanessa do Império das Peças podem contar com a Unimed. Conte você também. Planos Univida Empresarial a partir de 2 vidas, com mensalidades começando por R$ 113,12. Venha para a Unimed Campos. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Com a Unicred, você pode ter tudo o que precisa de uma instituição financeira: cartões, seguros, crédito, investimentos, consórcios, cobrança e muito mais. Tudo isso associado a um atendimento premium, que conta com especialistas em saúde financeira e ainda ganhando benefícios. Escolha uma instituição financeira cooperativa que combina com você. Escolha Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 8 de abril de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Sejam todos bem-vindos. São 7h03 em Campos. Um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira. Vamos às principais informações desta manhã. Hoje uma grande entrevista também, como todos os dias aqui no Folha no Ar. E você pode acompanhar esse programa ao vivo agora pela rádio, ao vivo pelos nossos streams, né, de Face, de YouTube e de Instagram. E logo mais, daqui a pouco, né, você pode acompanhar também em todas as plataformas de podcast. Acompanhe aí o Folha no Ar, aonde você estiver, com detalhe. Logo mais, às 17 horas, reprise também na Plena TV, que faz parte do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom, tempo com céu claro, com sol e calor de 31, máxima de 31, mínima de 21. Neste momento faz 23 graus, não há previsão de chuva para hoje. Neste programa de hoje, com Arnaldo Neto, com Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos receber, já estamos recebendo, vamos conversar já com o Dr. Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB Nacional e pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar com o Dr. Felipe Santa Cruz sobre o apoio de Eduardo Paes, que foi, inclusive, chamado aqui pelo Aloysio como a noiva preferida de qualquer candidato do Rio de Janeiro. Isso, inclusive, foi feito direto numa entrevista com o Eduardo Paes aqui no Folha no Ar. A possibilidade de aliança com o Rodrigo Neves, fortalecendo aí essa chapa, né? A influência na eleição presidencial e de governador. E no último bloco vamos falar sobre a OAB Nacional
e as rusgas com Jair Bolsonaro. Felipe Santa Cruz, já traremos aí o seu bom dia, a sua participação. Enquanto isso, a gente vai aqui trazer as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. São destaques hoje no portal Folha 1. Fumaça e alarme disparado assustam clientes do Bradesco em Campos. Ciclista fica gravemente ferido em acidente na BR-356 em São João da Barra. Ricardo Grossi seguia no acostamento quando foi atingido por uma carreta bitrem. Governo anuncia fim da tarifa extra para consumidores de energia. Brasil tem o primeiro caso da subvariante da Omicron. Datafolha pesquisa empate técnico entre Freixo e Castro, com um garotinho em terceiro. Este foi o primeiro cenário onde o nome do ex-governador foi testado na corrida ao Guanabara. Pesquisa Quaest mostra Lula com 44% das intenções e Bolsonaro com 29%. Levantamento aponta que Lula também venceria segundo turno contra qualquer adversário. Rua Marechal Deodoro, a famosa Rua do Príncipe, aqui no centro de Campos, ao lado do Jardim São Benedito, passa a ter novo sentido a partir de hoje. Agora, ela vem no sentido 28 de março, Tenente Coronel Cardoso. Durval Leles abre o carnaval fora de época. Micareta, Viver Quissamã. Prefeitura de Campos paga salário de servidores nesta sexta-feira. E Campos terá regulação de vagas para pessoas em situação de rua. Essas são algumas das manchetes, alguns dos destaques do portal folha1.com.br. Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB Nacional e pré-candidato a governador do estado do Rio. Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui neste programa Folha no Ar, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Recebi aqui mensagens de amigos da região, de Campos, felizes com a entrevista, e eu estou aqui super empolgado à disposição de vocês. Legal, bacana. Como essa semana nós temos mais um convidado da bancada, como é comum, e é o titular também dessa bancada, o nosso querido Arnaldo Neto, eu vou começar por ele, pedindo aí também já a sua primeira pergunta e o seu bom dia, meu caro Arnaldo Neto. Bom dia, seja bem-vindo. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia o nosso entrevistado Felipe Santa Cruz, bom dia, Luiz, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Então vamos lá, engatando já a primeira pergunta. Vou pegar como um gancho, Nogueira, a pesquisa Datafolha que você citou aí agora e um comentário seu na abertura do programa. Felipe, como o Nogueira falou, aqui mesmo no Folha no Ar, em entrevista com o Eduardo Paes, o Paes foi colocado como a noiva preferida. Todo mundo queria o apoio de Paes, né? Todos os pré-candidatos à corrida do Estado. Somente depois surgiu o seu nome como pré-candidato com o apoio do prefeito do Rio de Janeiro. Porém, as primeiras pesquisas não têm mostrado uma desenvoltura muito alta do seu nome, pontuando entre 2 e 3 pontos, agora na Datafolha 3 pontos, nessa sondagem mais recente. O que falta para fazer chegar ao eleitorado do Rio que você é um pré-candidato com o apoio do prefeito do Rio e isso se reverter nas pesquisas? Arnaldo, primeiro falta que eu seja conhecido. Eu sou conhecido de um pequeno setor, né, setor de classe média, basicamente, setor da advocacia, pessoas que têm interesse maior pelo debate público. Nós sabemos que não é essa a realidade da grande maioria da população do Rio de Janeiro, que hoje está mais preocupada em sobreviver, né? Ela tem problemas maiores para tratar do que saber quem é o Felipe Santa Cruz. A pesquisa de ontem mostra, e isso é muito preocupante para nós que somos apaixonados pelo nosso estado, que quase 50% dos fluminenses não têm candidato ou não vão votar. Isso já tem acontecido nas últimas eleições, uma abstenção maciça, voto em branco e nulo maciços,
O Rio de Janeiro é dos piores estados, talvez com o pior percentual, mais baixo percentual de jovens querendo título entre 16 e 18 anos. E o que a pesquisa mostra, basicamente, é desesperança. Nós estamos muito convictos que na hora que a comunicação se der dos projetos que temos para o Rio de Janeiro, da experiência administrativa que o PSD tem, principalmente na Prefeitura do Rio de Janeiro, nós vamos subir nas pesquisas. E já vamos ter agora um espaço para isso, que são as inserções partidárias, que começam no início de maio, onde certamente eu serei mais conhecido. Então as pesquisas nesse momento não nos preocupam. O que elas mostram, para nossa preocupação, é essa desesperança, essa falta de envolvimento do Fluminense com a política, e a política é um caminho de superação para a profunda crise que o nosso Estado vive. Antes de trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, deixa eu também fazer uma pergunta ao senhor, Felipe. E eu vou recorrer aqui ao grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio. E vem do servidor público federal e blogueiro também aqui no Folha 1, o Edmundo Siqueira. Felipe, as últimas eleições que tivemos no Brasil foram marcadas pela disseminação de informações falsas, principalmente em disparos no WhatsApp que influenciaram o resultado. Aliado a isso, revisionismo históricos tentam impor narrativa como chamar o golpe de 64 de revolução, por exemplo. Hoje, como pré-candidato, como avalia a aparente dualidade entre liberdade de expressão e o controle das chamadas fake news? São as contradições do nosso país, e algumas são contradições causadas por algumas qualidades e alguns dos seus graves defeitos. Uma qualidade, a liberdade. Nós todos aqui somos filhos de uma geração que lutou pela liberdade de imprensa plena. Ela não existe na Rússia, por exemplo, né? Na Rússia, Putin controla as notícias sobre a guerra e a sua popularidade aumenta mesmo com o descalabro que ele está cometendo. O Brasil tem plena liberdade, graças a Deus. As pessoas falam o que querem, o judiciário, claro, quando chamado, pontua e responsabiliza, não é um território sem lei, mas há uma liberdade, especialmente a liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, liberdade de expressão. Também temos aí as nossas contradições. É um país com baixo percentual de formação cultural, formação acadêmica, baixa qualidade pedagógica. As nossas escolas vivem um processo de decadência muito marcante nos últimos 30 anos. Quem de nós aqui não ouviu falar da lembrança dos nossos pais da escola pública? Eu sou filho da escola pública, eu cresci no Rio Grande do Sul, estudei em escola municipal até terminar o meu primeiro grau. Essa decadência marcada nos últimos anos, especialmente no Rio de Janeiro, que está nos últimos postos nas avaliações nacionais, e as pessoas têm dificuldade de ler e interpretar a realidade. Então o Brasil viveu e vive cenas surreais, né, Nogueira? Nós tivemos no Brasil aliados do vírus. Talvez seja o único país do mundo onde o vírus ganhou aliados. E esse debate ganhou as redes sociais. Depois ele é esquecido, né? As pessoas foram contra a vacina, foram contra a vacinação, foram contra o isolamento, morreram quase 700 mil brasileiros. Eu, como presidente da Ordem, tive que fazer, em menos de 24 horas, uma ação que hoje, olhada em perspectiva, é absolutamente inacreditável, que garantia aos estados e municípios a capacidade de combater a Covid. Nós tivemos que garantir essa possibilidade, uma liminar que nós conseguimos em menos de 24 horas. Hoje eu me pergunto quantas pessoas teriam morrido se naquele momento que o vírus tinha tantos aliados no Brasil, nós não tivéssemos conseguido aquela liminar. Então o Brasil é cheio de contradições nas suas belezas e capacidades, na sua liberdade, mas também nesse processo que ainda nos falta muito de construir uma cidadania sólida que passa pelo ensino, passa pela capacidade da população de separar o que é mentira do que é verdade. Perfeito. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo a este Folha no Ar, primeira edição, hoje conversando com o Felipe Santa Cruz. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Felipe Santa Cruz. Obrigado pela presença. Bom dia, Arnaldo. Bom dia sempre especial a duas categorias profissionais que nos acompanham sempre nesse início de jornada, taxistas e motoristas aplicativos.
Estamos aí esse vácuo na Petrobras sem saber como é que vai ficar o preço do combustível a partir disso e reflete direto no bolso de vocês. Felipe, você falou do único país que tivemos um comandante em chefe aliado do vírus. A gente tem outro, e poucos outros. Você citou a Ucrânia, por exemplo, nós temos ali, tentaram tomar Kiev a partir da Belarus ou Bielorrússia, onde tivemos outro aliado do vírus, o Alexander Lukashenko, né, que disse que podia combater o vírus com sauna e vodka. Então, são os dois paralelos que nós temos aí no mundo. Mas, enfim, você tem o PSD com a sua pré-candidatura e já ocorreram reuniões com o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, falou reuniões do prefeito do Rio, Eduardo Paes, no sentido de uma possível aliança. Que critério Arnaldo citou e Nogueira citaram, a pesquisa, né? E o Rodrigo Neves aparece ali em quarto, né? O terceiro ficou Garotinho. Que critérios serão estabelecidos para definir entre a sua pré-candidatura ou o apoio à pré-candidatura de Rodrigo Neves? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia. É boa a tua lembrança, né? Tivemos outros aliados do vírus, por incrível que possa parecer. O critério é político, né? O critério é uma discussão que passa pelo palanque nacional. O PSD do Rio hoje está disposto a apoiar o candidato do PDT e óbvio que o PSD não pode ser, então, um adendo, um apêndice do PDT. O PSD entende o prefeito Eduardo Paes, que é o nosso presidente estadual, que o PSD deve ter a titularidade da campanha para governador. É esse o impasse hoje. Nós gostaríamos muito de caminhar com os companheiros do PDT, com o Rodrigo Neves. Eu, pessoalmente, sou amigo do Rodrigo, conheço o Rodrigo há mais de 20 anos, desde jovem. Sei da capacidade dele, foi um grande prefeito de Niterói. Agora, o critério pesquisa, para nós, não parece correto. Como eu te disse, eu nunca fui candidato a um cargo majoritário, nunca fui prefeito de uma grande cidade. Eu tenho dito até para os amigos que eu estou envaidecido com meus 3%, porque eu sou conhecido de 6%. Eu brinco de cada 2 que me conhecem, um está votando em mim, o que é, para mim, um sinal de reconhecimento dos meus amigos, principalmente. Eu vivo em mundo... O meu universo de conhecimento é muito pequeno. Então, esse critério não seria... Dado esse critério, não seria eu o candidato de antemão, né? Necessariamente. Então, é um critério político, espero que siga essa conversa. É importante para o Rio de Janeiro que se construa. Eu não gosto do termo terceira via porque está ficando meio pejorativo nacionalmente. Mas se há um estado onde é possível montar uma via alternativa entre a polarização do bolsonarismo e uma visão também polarizada, digamos assim, no campo do presidente Lula, mais à esquerda, é o Rio de Janeiro, um campo que é possível construir um palanque progressista. Eu me entendo uma pessoa progressista, um palanque de centro-esquerda, centro-direita, com chances de vitória. Você falou em critério político para definir. E a gente tem que ver, são vários, é um xadrez, né? São várias peças nesse tabuleiro. Os últimos movimentos apontam para um esgarçamento da possibilidade de aliança no Rio de Janeiro entre PT e PSB, não PSD, PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tem aí o líder das pesquisas, né, em todas as pesquisas da corrida do governador, o Marcelo Freixo. Né, passa por várias coisas, quem vai ser senador, se Molon, se o presidente da Assembleia... Travou aí a conexão do Aloysio ou travou só para mim aqui? Travou para mim também. Travou, Aloysio. O presidente da Assembleia, né? Parou em presidente da Assembleia, Aloysio. Oi, estão me ouvindo? Agora sim, perfeito. Desculpe, um problema técnico, não sei o que houve. Mas tem muitas variantes nessa aliança entre o PSB e o PT, que estão esgarçando. Eu falei da disputa do Senado, é uma vaga só, e Centro-Federação tem que ser entre Molon e Siciliano. Mas se essa aliança entre PT e PSB realmente se esgarçar, e se o PT apoiar Rodrigo Neves, que foi do PT, foi prefeito de Niterói pelo PT, isso não pode ser um ingrediente político a favor dele?
O apoio do Aloysio, o apoio do PT, hoje, eleitoralmente, estamos fazendo análise eleitoral. O apoio do PT não, o apoio do Lula. É o apoio mais importante no Rio de Janeiro, né? As pesquisas estão mostrando que o Lula transfere aí 26% dos votos, chega a uma transferência muito alta no Rio de Janeiro. Essa votação do Marcelo Freixo, com todo respeito a ele, não estou aqui fazendo nenhum ataque pessoal, não é o meu estilo para quem me conhece, ela é muito fortemente influenciada pelo apoio do Lula. Agora, para nós do PSD, o que importa agora é botar nossa campanha na rua. Nós temos convicção de que temos o que mostrar, temos um partido sólido que está se estruturando no estado todo, aí em Campos mesmo está se estruturando, um partido que tem um projeto muito fortemente ancorado na recuperação do emprego e do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Nós estamos abertos ao diálogo, né? Até pelo meu perfil, pelo perfil do Eduardo, mas nós agora vamos para a rua. Hoje, por exemplo, eu vou com o Eduardo para Queimados, nós vamos começar a fazer visitar a estruturação desse partido. Nós, visando a estruturação desse partido, nós queremos fazer 10 deputados federais, que é algo muito ambicioso para que isso crie condições do partido realmente ser forte no Rio de Janeiro. Sabemos que é uma grande disputa e vamos para a rua. Assim, a conversar sim, está aberto ao diálogo sim, mas o PSD, olhando o Rio de Janeiro como prioridade, vai começar fortemente a sua pré-campanha nessa semana. Felipe, você disse em uma das suas respostas que quer construir essa via alternativa à polarização. Mas quais foram os principais motivos que te levaram a se colocar nessa corrida ao governo do Estado? Pô, boa pergunta. Eu, na verdade, fui chamado por esses amigos, por pessoas que eu confio muito, em especial pelo Eduardo. Ele me fez uma pergunta que tocou meu coração, né? Disse assim, eu tenho escritórios, me orgulho muito da minha advocacia, minha e da minha esposa, nós nos conhecemos no primeiro dia de faculdade, são 30 anos que nós demoramos, fizemos agora em março para construir o que construímos. Eu tenho escritório aqui, tenho escritório em Brasília, tenho escritório em São Paulo, e o Eduardo fez a seguinte pergunta: você é um apaixonado pelo Rio, quem me conhece sabe disso. Eu, por exemplo, as pessoas brincam se eu seria deputado federal, eu digo, foi para mim um sacrifício ir a Brasília toda semana, eu sou aquela pessoa que ama o Rio de Janeiro, sofro muito com a decadência do nosso estado vive um processo, o Brasil está em decadência, mas o Rio de Janeiro é uma decadência muito grande, e aí recebi esse chamado de ser uma pessoa da esfera privada, como eu estou dizendo aqui, para contribuir com esse debate público. O que eu posso trazer para esse debate é isso que você está vendo aqui, o que eu entendo do mundo, a representação das forças políticas que eu represento e essa vontade de contribuir com o debate público. De mim não se espera ataque pessoal, eu sou um advogado, essencialmente, né? As pessoas estranharam que eu fui ao aniversário do governador. Existe profissão mais caracterizada pela capacidade de conviver com a divergência que a advocacia? Então, é isso que eu falo em construir uma alternativa à polarização. Eu não estou diminuindo as pessoas que estão polarizadas, mas nós temos que voltar o debate público para o que importa. É isso que me atrai nesse momento, e eu tenho certeza que com o apoio do Eduardo, com a força do PSD, e espero de outros partidos, já tem o PSDB se aproximando, o Cidadania, nós vamos construir uma candidatura forte com chances de vitória. Volto a esse ponto, com chances de ter o espaço de poder necessário para transformar a vida da população do Rio de Janeiro, que é o que importa. Política, como eu falei, é tabuleiro de xadrez. Você sempre joga com várias jogadas, pensando várias jogadas à frente. Eduardo Paes nesse ponto, é um grande xadrista, né? Ele sempre está projetando muito para frente. Como você falou na resposta à pergunta de Arnaldo, o chamado dele, né, que fez com que você lançasse sua pré-candidatura, inegavelmente o apoio dele é a sua maior força, né, nessa disputa. Eduardo Paes é prefeito do Rio, vai sair, né, foi eleito agora em 2020, vai sair em 2024, temos essa eleição de 2022, em que se especula muito também na mídia nacional que um apoio do Eduardo, por exemplo, a Castro, que está aí como segundo colocado nas pesquisas e tem a máquina na mão, se ele indicasse o vice de Castro, por exemplo, ele se reelegesse em 2024, que é bem possível, né?
tem feito um governo bem avaliado, que ele poderia, na eleição seguinte, ficar com o controle da prefeitura e do governo do Estado, o que tornaria uma força nacional. Como é que você vê essa especulação, essa possibilidade? Luiz, eu acho que todos nós que acompanhamos a política temos essa tendência. Eu concordo contigo que é um xadrez, tem esse lado estratégico, tático. Agora, de olhar a política sob a ótica dos intérpretes da política. É como se os políticos escolhessem o povo e não fosse o povo que escolhesse os políticos. Eu acho que o desafio para o Eduardo e o desafio para os políticos do Rio de Janeiro é hoje. Ele está na data de hoje. Nesse exato momento, quem está nos ouvindo tem dificuldade de pagar o combustível, tem dificuldade de acesso ao transporte público, tem dificuldade... Hoje é sexta-feira, vai para o supermercado com dificuldade de comprar cervejinha para o final de semana. Mudou a carne que fazia para os seus filhos. Quando é que tem carne? Esse supermercado da Zona Sul do Rio de Janeiro com propaganda de carcaça de frango. Isso seria impensável há 10 anos. A nossa resposta, a política tem que dar resposta ao povo. É assim que eu vejo a política. A nossa resposta, a resposta política, institucional do PSD tem que ser para o povo. Então o PSD tem que ter uma campanha hoje que fale ao povo do Rio de Janeiro. O futuro do Eduardo Paes, do Felipe, do Cláudio, tudo isso é secundário. É isso que o Eduardo pensa e que eu penso. Agora, obviamente, vencido o enorme desafio do Rio de Janeiro, ou mitigado, diminuído o sofrimento do povo do Rio de Janeiro, há desdobramentos políticos para o futuro. Então, nós estamos optando por uma candidatura própria, que fale com a população, que busque soluções para esses dramas concretos. Esse jogo de xadrez da política, para nós, ele é secundário em face do que eu chamo de interesse público. Eu chamo, o Eduardo chama, e os quadros que nós estamos atraindo... Olha, Luiz, nós estamos atraindo para o PSD uma juventude, esse foi um dos argumentos do Eduardo para me convencer a ser candidato. Eu fiz 50 anos no domingo. Nós temos que deixar esse Estado um pouco melhor para essa juventude que vem aí. Qual vai ser o legado da nossa geração? Um Estado com decadência profunda na parte de industrialização, sem emprego, né? Nós temos um índice de empregabilidade hoje, o pior do Brasil. O 18º estado do Brasil em receita per capita por habitante, o estado que já foi uma potência nacional. Aliás, é visto pelo Brasil como uma potência que não é mais, né? Então, esse é o grande drama de quem faz política no Rio de Janeiro. Ou salvamos o Rio de Janeiro, ou ficar olhando só para o seu umbigo, para a sua carreira, está absolutamente destinado a desaparecer do mundo político. Felipe Santa Cruz, nessa união aí que você já citou, o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, esteve aqui também neste programa. E, né, como pré-candidato a governador. E eu te pergunto, quem vai ser o cabeça de chapa, então, nessa disputa aí? Você ou o Rodrigo? Eu não vejo disputa, eu respeito muito o Rodrigo. O que eu vejo o PSD está disposto a ter uma candidatura própria no Rio de Janeiro. Nós temos um presidente nacional, que é o Gilberto Kassab, o presidente estadual, que é o Eduardo Paes. São pessoas com toda a legitimidade para isso. Nós avaliamos a hipótese de alianças, as alianças que nós queremos, e queremos alianças, óbvio que queremos. É necessário chamar homens e mulheres que integram todas as forças políticas para esse processo de recuperação do nosso Estado. Esse processo precisa de todos e de todas. Agora, nós temos hoje convicção que o caminho do PSD é ter uma candidatura própria. Então, a partir desse momento, eu digo assim para você. Eu espero e confio que o PDT venha conosco, mas eu sou candidato a governador do Rio de Janeiro. O Nogueira fez a pergunta, eu amplio um pouco ela. Há possibilidade de composição, tanto com o Rodrigo Neves quanto com o Cláudio Castro? Com Cláudio Castro, nenhuma. Sendo muito objetivo, por uma razão objetiva. Por várias razões. Primeiro, que o governo do Cláudio fez uma opção de sobrevivência pela entrega do governo às forças políticas. Eu acho que faz parte, é uma escolha legítima, mas é um governo que tem muito pouco a oferecer do que nós queremos, né?
Nós queremos um governo com capacidade de realização, um governo técnico, claro que com política também, mas com política voltada a resultados, e nós estamos vendo aí os resultados. Você vê, você entregou a Secretaria de Transporte unicamente para o mundo da política, colapso na supervia. Você vende a SEDAI. O Rio de Janeiro tem agido, Luiz, como aquela... Eu tenho usado essa imagem, que eu acho que é a imagem que mais se apropria. Você lembra aquelas famílias nobres de antigamente, do Rio de Janeiro, meio aristocráticas, né? Meio nobres, herdeiras do império que sumiu? Elas eram muito ricas e muito nobres, né? O Rio de Janeiro age como essas famílias, ele vendeu o seu último quadro de valor, que é a SEDAI. Se vai dar certo ou não a privatização da SEDAI, nós vamos descobrir em poucos anos, né? A população vai descobrir. Agora, o dinheiro da SEDAI já está no caixa do Estado. O Estado passa a agir como se rico fosse, como se estivesse nos anos 40 e 50 e fosse o Estado mais rico do país, né? Ele passa a fazer um discurso de riqueza quando está em regime de recuperação fiscal. Então ele está rico, mas está no Serasa. Ele está rico, mas está sem crédito. Ele está rico, mas é a União Federal que está pagando suas dívidas. Então nos parece que esse projeto não é um projeto a médio e longo prazo aceitável. E além de tudo, o Cláudio fez uma opção, né, com todo respeito, mas uma opção para nós que parece não é cabível no PSD, que é a opção pela continuidade do governo Jair Bolsonaro. Volto a dizer, nada pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro, mas é o pior governo da história do país, o governo aliado do vírus, é o governo que não entregou nada. Aloysio, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião de ministério no ano de 2022. Para quê? Para tratar da desincompatibilização dos seus ministros. É um governo que faz a política pela política, né? Não tem qualquer projeto para o Rio de Janeiro. Você já parou para pensar que talvez seja a primeira vez na história desse país que o Rio de Janeiro tem o presidente da República, o governador e os 3 senadores do Rio de Janeiro no mesmo partido e todos aqui interligados no mesmo partido no nosso estado? Eu te pergunto, o que eles trouxeram para o Porto do Açu? Qual foi o emprego que eles trouxeram para Campos? Qual foi efetivamente, com todo esse discurso de riqueza que o governador vem fazendo, qual foi efetivamente o resultado na vida das pessoas? Você que está aí me ouvindo, que vai encher o tanque daqui a meia hora, vai ter que... Isso é quase que uma experiência traumatizante. Precisaria de um apoio psicológico depois de encher um tanque de gasolina no Brasil hoje, ou de diesel ou de álcool. E, veja, álcool falando de uma indústria que o Brasil vem desenvolvendo há anos. Então, assim, é um governo sem resultado, sem projeto. O PSD e tem projeto para a população, então nós não teríamos como apoiar o governador Cláudio Castro de forma muito franca, de forma direta, e esperamos o apoio ainda do PDT, como vamos ter do PSDB, do Cidadania e de outros partidos que queiram fazer parte conosco desse movimento de recuperação do Estado. Felipe, só para, sim, absolutamente fazer advogado, porque advogado aqui é você, do governo Castro, mas assim, tem 2 coisas importantes em Campos que acontecem por iniciativa do governo. A primeira foi a reabertura do restaurante popular, que foi uma parceria do governo do estado com o município. E a segunda, o nosso Campos tem 2 grandes hospitais públicos, o Ferreira Machado e o Hospital Geral de Guarulhos. E o segundo está sendo reformado também com verbas estaduais. Então, só para pontuar isso, que são fatos. Aloysio, justiça feita, então, receba essa, digo que é pouco. Digo que é pouco para o que o Rio de Janeiro precisa, e digo que mais. É óbvio que alimentação, cuidar dos mais pobres nesse momento, isso aí aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro nós também já botamos todos esses projetos de pé de novo. Óbvio que saúde, né, é central e nós precisamos e vamos. Basta ver que depois que o prefeito Eduardo Paes assumiu, a verdadeira condução, ele foi um dos condutores nacionalmente da luta contra a Covid. Agora, nós precisamos... veja, você sabia que Campos tem menos empregos na área agrícola do que a cidade do Rio de Janeiro? Já parou para pensar nisso? Empregos formais. Nós precisamos que o Estado invista efetivamente em obras estruturantes que mudem esse eixo de desemprego e desesperança do povo do Rio de Janeiro, né? Você sabia que o Porto do Açu, que talvez tenha sido e é a maior esperança do povo do Rio de Janeiro, não tem investimentos concretos do Estado na sua infraestrutura que possam fazer essa diferença? Então, eu digo para você, é pouco.
um estado com a força do Rio de Janeiro, cuidar do hospital, não estou dizendo que não é importante, cuidar do hospital, cuidar da alimentação, da situação de emergência da fome, é pouco, mas muda muito pouco a médio e longo prazo a vida do morador de Campos e da sua região. Nós precisamos de emprego e renda. O estado do Rio de Janeiro precisa de emprego e renda e precisa de um governador que tenha autoridade para trazer de volta para o estado investidores. Os investidores estão com medo do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é pouco e, para deixar muito claro, feita a justiça aqui para o que o governador está fazendo em Campos. Felipe, nós tivemos uma mudança partidária aqui em Campos na semana passada, há uma semana, quase no limite aí da janela, né? Com a saída do prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, do PSD. Também a chegada do segundo colocado, que foi o pré-candidato a deputado federal Caio Viana, além da nomeação também do vereador Bruno Viana, que é pré-candidato a deputado estadual também pelo seu PSD. Como que essa saída de Vladimir pode ou não atingir aí as pretensões do partido aqui em Campos e, por influência de Campos, na região? Estamos muito confiantes com o Caio, com o Bruno. Como eu te disse, é um partido novo, renovado, quero mandar meu abraço ao nosso diretório aí de Campos, aos nossos companheiros do PSD, e com todo respeito ao prefeito, uma pessoa muito gentil, com quem tenho, as poucas vezes que tive a melhor impressão. Nós temos um projeto, e esse projeto está em Campos muito bem representado pelo Caio, pelo Bruno. Estamos muito animados com a perspectiva do ingresso dos dois no partido. O Eduardo tratou disso pessoalmente, é uma vitória do Eduardo. Alguns outros partidos, inclusive, ficaram entristecidos, chateados, mas isso é parte da política, como disse o Aloysio, do xadrez da política, e para nós foi uma grande vitória a entrada do Caio e também aí a pré-candidatura do Bruno em Campos. Felipe, você é conhecido, para além do meio dos advogados, como pessoa progressista, né? Vamos falar aqui, no terceiro bloco, entre as rusgas aí com o presidente Jair Bolsonaro, você é filho, né, de uma pessoa que tomou em armas contra a ditadura e foi morto por ela, né? Imagino quanto isso tem memória do meu pai, que foi jornalista também, fundou esse grupo de comunicação muito caro. Imagino quanto isso deve afetá-lo pessoalmente. No entanto, o PSD, é bom você falar PSD porque a gente confunde muito com o PSB. O PSD, você citou aí as referências, o Kassab, que é o presidente nacional do partido, o Eduardo Paes, que sem sombra de dúvida é um quadro fluminense, mas com projeção até nacional. Eduardo Paes veio lá do governo César Maia, subprefeito da Barra, veio pelo DEM, né? São figuras identificadas com a centro-direita, né? Como é que fica o seu perfil progressista numa legenda identificada com a centro-direita? Como é que se dá esse equilíbrio? Eu não acho que seja identificada com a centro-direita, não, Luiz. O Eduardo, por exemplo, para mim é um homem de centro-esquerda, de centro. A origem dele está no César, mas está no brizolismo, né? Junto com o César, lá no brizolismo dos anos 80. Eu acho que o Eduardo tem, sim, e isso para nós é fundamental, essa forte marca da gestão. O que me atrai e me aproximou do Eduardo. Eu não simpatizava com o Eduardo nos bancos da faculdade, ele era meu veterano. Eu achava ele meio Mauricinho, meio distante do que era o meu jeito de olhar o mundo. Eu passei a admirar o Eduardo quando houve uma enchente terrível aqui no Rio, que fechou a Rocinha, o túnel Dois Irmãos, e eu vi o Eduardo de pé na lama, ajudando a população e coordenando o trânsito. Falei, esse cara tem algo de especial. No ano seguinte, ele foi o vereador mais votado do Brasil. Então, eu estou muito confortável lá do Eduardo. Nós temos uma amizade de 30 anos, eu vi a carreira do Eduardo inteira, vivi as vitórias da carreira do Eduardo, vivi as injustiças que o Eduardo sofreu, fiquei ao seu lado nessas injustiças, sabia o quão sério é o Eduardo, o trabalho dele, o quão apaixonado é o Eduardo pela política e pela entrega para a população. Nós estávamos um dia desse na cidade do interior, começou a chover, eu vi o olhar dele de sofrimento. Às 11 horas da noite ele chegou aqui no centro de operação para cuidar pessoalmente da população do Rio que precisava dele naquele momento. O Eduardo é assim, acredito, quem convive com ele, que ele é um cara de centro-esquerda, um cara progressista. Adoro essa palavra, né?
essa palavra no Brasil ganhou uma conotação especial, porque quem é a favor do progresso virou um comunista extremado, quase um terrorista, né? Existem as pessoas que são a favor do retrocesso no Brasil, do regresso no Brasil. Então, assim, estou muito confortável no PSD. Claro que o PSD tem essa característica de ser uma federação de grupos mais à direita, mais à centro-esquerda, mas no Rio de Janeiro o PSD tem esse perfil jovem, progressista, de entregas, com uma visão de mundo olhando o futuro e a recuperação do nosso Estado. Então, essa é a minha resposta para você. Estou em casa no PSD, espero ficar no PSD muito tempo, claro, ligado à liderança do Eduardo Paes. Você citou, em respostas distintas, 2 vezes o Porto do Açu. Né? Quem deveria fazer essa pergunta é o Arnaldo, que é tafanense, mas como eu sou tafanense, por opção, e a Tafana é uma praia de São da Barra. Eu sei. Desculpa, é só para... Eu não sabia. É a Foz de Paraíba do Sul, né? A Foz de Paraíba do Sul. Como eu sou tafanense por opção, e o Porto do Açu, sem sombra de dúvida, tudo que se refere a desenvolvimento da região tem que passar pelo Porto do Açu, né? Para o norte fluminense. O que você vislumbra, se confirmada essa candidatura, se eleito, o que você vislumbra para o Porto do Açu? Luiz, essa é a grande pergunta. Para o Porto do Açu, essa centralidade na infraestrutura. Eu tenho ouvido de empresários, pessoas ligadas ao Porto, que têm projetos de desenvolvimento para o Rio, que o Porto é um grande ativo do Rio de Janeiro. Eu já ouvi a frase que esse Porto é o verdadeiro projeto do Rio de Janeiro para o século XXI. Ele tem que ser central para a recuperação do nosso Estado. Essa frase eu já ouvi de empresários que entendem do tema muito mais do que eu. Então, essa centralidade de emprego e renda, eu acho que é a grande pergunta. É a grande resposta que a gente tem que dar para o nosso projeto. As pessoas estão muito... no Rio de Janeiro, o que falta é emprego, né? A segurança pública é um grave problema do Rio de Janeiro, e pela minha área de atuação, as pessoas perguntam muito sobre segurança pública. Sim, mas a segurança pública, ela tem soluções que podem melhorar a qualidade da segurança. Mas se nós não dermos esperança e emprego, principalmente à juventude do nosso Estado, nós vamos ter um Estado em permanente decadência social e um Estado que vai gerar um ambiente de violência necessariamente. Então é essa centralidade que primeiro vai ser resgatada com transparência e honestidade. Olha, Luiz, parece pouco, mas eu fui conversar com os empresários de São Paulo, fui chamado para uma dessas mesas onde você conversa com o PIB, eu e o Eduardo, e as pessoas têm medo de investir no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado hostil ao investimento privado. Nós precisamos atrair esse investimento para que a gente possa gerar emprego. A gente tem que fazer uma profunda reestruturação do nosso mapa de crescimento, das regiões do estado do Rio de Janeiro. Quais são as nossas vocações? Essas vocações estão esquecidas. Elas estão esquecidas. O Rio de Janeiro vive hoje uma ausência de projetos a médio e longo prazo. O Poço do Açu foi um dos últimos grandes projetos. Quando o Rio de Janeiro mergulha na crise de junho de 2013, some do nosso mapa a possibilidade de pensar novos projetos para o futuro. Então nós temos que dar essa centralidade ao Porto do Açu, atrair esse empresariado. É um porto que tem uma grande área para alocação das plantas industriais. O Rio não vai se recuperar se ele não recuperar a capacidade industrial, se a gente não tiver aqui a ligação do gás. Eu acho incrível as pessoas olhando a guerra da Rússia com a Ucrânia e vendo a centralidade do tema gás, né? A grande discussão, a Europa discutindo gás numa posição absolutamente central para o desenvolvimento do emprego e da indústria, e o Rio de Janeiro sentado num berço esplêndido de gás, não ter um projeto verdadeiramente ousado que leve esse gás para essa região e esse gás possa ser, com a inserção das indústrias, um gerador de empregos. Eu te pergunto qual é a grande última notícia de geração de empregos no Rio de Janeiro. Não tem. Nós estamos há quase 8 anos, quase submersos, imersos numa realidade de negativa, de pessimismo. Então vamos recuperar isso, e esse é o grande ponto que nos faz não ter hoje o número de empregos que tínhamos em 2014. Empregos com carteira assinada, empregos, ocupações formais que possam acudir a nossa população. Arnaldo?
Luiz. Felipe, nós falamos um pouquinho, eu ia falar também sobre o Açu aqui, né, por ser da cidade, e tem um ponto interessante, essa questão dos gargalos, que acho que é o principal fator. Acho que vou ter que continuar nessa linha mesmo. O governo do estado tem algumas propostas para a região do Açu. Por exemplo, uma via que tire o trânsito da BR-101 e ligue direto ao Porto do Açu sem passar por dentro da cidade de Campos. Esse é um grande desafio. Existe outro desafio vinculado ao governo federal, que é a questão da EF-118, da estrada de ferro, que vai ligar um dia Vitória ao Rio de Janeiro. Essa questão da infraestrutura, Felipe, parece muito cara aqui para a gente. Nas suas pesquisas, para o seu futuro plano de governo, essa questão de infraestrutura faz parte também de um recorte especial para a região, essas estradas de acesso ao porto, porque o porto, como você mesmo disse, hoje é uma das principais portas do Rio de Janeiro para o mundo por via marítima, mas tem muita dificuldade de acesso terrestre. Como solucionar isso? Aí, veja, é essa a minha crítica. Eu volto a dizer, quando eu faço uma crítica, Arnaldo, que eu tenho o maior respeito pessoal por todos os envolvidos, eu não sou uma pessoa que gosta de ataque pessoal. Mas veja, nós estamos aqui discutindo coisas do Arco da Velha, discutindo a tortura ou não na ditadura, é um negócio inacreditável, a figura histórica de torturadores, discutindo o vírus, se devemos ou não nos proteger do vírus, discutindo quando nós deveríamos estar discutindo esse tema. Infraestrutura, emprego, renda. Um estado com 1,5 vezes a população de Portugal, 92 municípios, um estado pequeno territorialmente, o quarto menor do nosso país, não tem um plano estruturado de crescimento e desenvolvimento. Não tem. Qual é o plano estruturado para a região de Campos? Não tem. Nós vivemos de mitos. É o mito do petróleo, é o mito nós vamos receber uma recompensa, uma compensação porque perdemos a capital ou porque a fusão foi mal feita. É um chororô, desculpa dizer, é o estado que não assume o seu protagonismo, o seu desenvolvimento. Enquanto isso, São Paulo vai tomando tudo. Minas Gerais e São Paulo vão tomando todos os empregos, todas as indústrias, o subsídio. Então, é essa centralidade que eu quero dar. Eu te pergunto, o que é esse governo federal? O governo federal fez uma opção. Qual foi a opção? O investimento hoje está na mão do orçamento secreto. É um estado com pouquíssimo, o estado aí lato, a União Federal, os estados com pouquíssima capacidade de investimento. Você sabe qual é hoje o orçamento da Embratur para fazer eventos? Por exemplo, se a Embratur quiser fazer um evento aí perto, na região dos Lagos, se a Embratur quiser fazer um evento em Campos, atraindo pessoas para conhecer a região, o orçamento total da Embratur para esse ano para investimento é de 20 milhões de reais. É incapaz de fazer uma feira. Então, assim, esse estado que nós montamos, que está montado hoje, que eu digo, é o estado que pertence aos políticos, não aos interesses da população, ele, inclusive, tira a capacidade de investimento em infraestrutura. E aí nós ficamos comemorando pequenas migalhas que são dadas à população. Se nós não atacarmos esse problema central, ou seja, as estradas do Porto do Açu, as nossas relações tributárias com o resto do país, o Rio de Janeiro é dos estados que menor fatia recebe do que recolhe para a União. Recebe 40 bi de aproximadamente 170 que recolhe. Alguns estados do país recebem mais do que recolhem. Ninguém fala isso. Você tem alguma dúvida, Arnaldo, que quando subir mais $10 o petróleo, e eu tenho ajudado a luta do Rio de Janeiro como advogado, vai começar a pressão no Supremo para tirar o royalty do Rio de Janeiro? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho zero de dúvida. Eu estou anunciando aos governantes do Rio de Janeiro. Daqui a 6 meses começa uma pressão pública para tirar os royalties, que hoje são a sobrevivência dos estados, dos municípios do Rio de Janeiro. Então, assim, é essa falta de plano a médio e longo prazo que eu estou criticando. Eu não estou criticando as pessoas. Não adianta você fatiar o teu governo entre as lideranças, não adianta você entregar o teu governo para quem pensa na sua reeleição legitimamente e não pensar no Estado a médio e longo prazo. No Estado onde cada vez mais as pessoas estão trabalhando em funções precarizadas. Alguém falou aqui nos aplicativos. Esse acidente que aconteceu em São Paulo, vem falando disso. O sujeito, pelo amor de Deus, ele luta pela sobrevivência todos os dias, está dirigindo 72 horas, sem qualquer direito, numa semana, não vê filho, não vê família. Claro que ele vai dormir no volante. Que novidade é nisso? É o Estado que tem que tratar disso, o Estado tem que tratar de proteger essas pessoas e dar alternativa de emprego.
emprego, renda, emprego digno. É esse o ponto central do nosso projeto. Nós vamos construir isso juntos no estado todo, temos lideranças em Campos e região. Óbvio que eu não sou dono desse projeto, mas é um projeto para que a gente possa olhar o Rio de 10 e 20 anos. Aqui se falou no futuro político do Eduardo Paes, do Felipe, do Cláudio, não importa. Nós temos que pensar no Rio de Janeiro nos próximos 10, 20 anos para sair dessa maré que parece assim, é um trem ladeira abaixo, é uma situação muito séria e que inclusive está deixando que o resto do país olhe o Rio com uma situação até de preconceito. O Rio de Janeiro está virando chacota no ambiente nacional. Infelizmente, né? Com todo o potencial que nós temos, infelizmente, chegamos a essa situação. Felipe, vou pedir licença rapidamente a você para a gente fazer um rápido intervalo, né? Tem muito assunto, tem muita coisa para falar do Rio de Janeiro, a segurança, estava doido para falar aqui, mas não dá tempo. Vamos para virar a chave daqui a pouco para a eleição presidencial, né? E a gente segue também nessa influência aí para a eleição de governador. Em instantes voltaremos com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e região. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.